Boa noite, bom a gente estar aqui hoje. Você é palmeirense? Se você é palmeirense, rapaz, lamento muito. Rapaz, eu estava com tanta esperança, rapaz. O que vocês fizeram? Lamento muito. Mas seja como for, nem só de Palmeiras vive a nossa vida, né? Então é bom que a gente pode estar aqui juntos, independentemente de uma vitória ou de uma derrota no futebol, né? Então realmente queria passar os meus sentimentos aí a todos os palmeirenses nessa noite. E a gente está falando aqui hoje, continuando do que tem sido o nosso tema no ano de 2021, que é fé e amor. Então nós temos ouvido várias coisas a respeito de fé e amor, e hoje a gente vai continuar falando sobre fé. No mundo educacional, no mundo de cursos, de treinamento, você ouve muito a expressão case study, que seriam os estudos de caso, né? Então você tem ali uma teoria que é apresentada, então é apresentada lá uma determinada teoria, por exemplo, sobre engenharia elétrica, Borges, engenharia elétrica, e aí o professor chega lá num determinado momento e ele fala, vamos fazer aqui um estudo de caso, né? E ele apresenta ali uma historinha relacionada com aquela matéria, e eles avaliam para ver exatamente qual que seria a melhor coisa a ser feita. E aí isso pode acontecer na psicologia, isso pode acontecer na medicina, isso pode acontecer na administração, em qualquer área você tem esses estudos de caso. Hoje nós vamos falar sobre fé, estudos de caso, e nós vamos estar estudando alguns casos hoje, casos da vida real. Na verdade, as coisas que nós vamos estar falando hoje são coisas que de fato aconteceram. Quando aconteceu, né, com quem aconteceu, não é realmente o que importa, mas são casos verídicos. Então eu vou estar trazendo alguns casos verídicos aqui e a gente vai estar falando sobre eles. Então na verdade eu vou precisar da sua participação, vai ser algo bem interativo. Agora, para a gente saber o que é fé, é bom que a gente primeiro defina isso, para a gente poder saber se um ato foi ato de fé ou não. É importante que a gente saiba o que é um ato de fé. E vamos abrir então nossas Bíblias, porque ela é o nosso padrão, em Hebreus capítulo 11, capítulo muito conhecido na Bíblia, exatamente porque ele fala de fé. E no versículo 6, se você puder abrir aí, vai ficar bem mais interessante se você puder acompanhar na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, 11, versículo 6, nós temos o seguinte, está escrito em Hebreus. Hebreus é lá mais para o final da Bíblia, tá? Mais indo para o final, é antes de você chegar em Apocalipse, mas já está indo ali mais para o final da Bíblia, tá? Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Obviamente nós estamos aqui reunidos hoje, né, juntos, por quê? Porque a gente teoricamente tem fé, né? Se nós não tivéssemos teoricamente fé, não faria nenhum sentido estarmos reunidos aqui hoje. E ele coloca dois pontos aqui. O primeiro ponto é, obviamente, você sem fé você não tem como agradar a Deus. Então, ainda que eu esteja vindo nos cultos, ainda que eu esteja lendo a minha Bíblia, ainda que eu esteja fazendo alguns atos religiosos, sem fé eu não agrado a Deus. E aí ele fala aqui sobre o que seria essa fé. Ele fala, primeiro, aquele que se aproxima precisa crer que ele existe. E honestamente falando, essa é a parte fácil da fé, é acreditar que Deus existe. Se você, na verdade, está tendo dificuldades com isso, eu sugeriria que você começasse a realmente explorar todas as ferramentas possíveis para que você possa crescer na sua convicção sobre a existência de Deus. Se você precisar de algum material, fale comigo, eu tenho muito material nesse sentido. Mas essa é a parte fácil, acreditar que ele existe. Honestamente falando, você olha para a natureza, você olha para os seres vivos, você olha para as plantas, você olha para o universo, você fala, caramba, por acaso isso? Difícil, muito difícil.
Mas existem muitas outras coisas que poderiam te ajudar nesse sentido. Mas essa é a parte fácil. A parte desafiante é essa aqui. Que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Essa parte da recompensa é que é um negócio um pouquinho mais complicado. E quando nós formos estudar esses casos aqui que eu vou falar com você hoje, a gente vai poder começar a entender como acreditar que ele vai recompensar mostra fé, mas é um pouquinho mais desafiante do que pode parecer. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Qual é o nosso entendimento de recompensa? Começa por aí. O que eu entendo sobre recompensa? A maioria das pessoas, infelizmente no mundo religioso, acha que recompensa é: eu vou para a igreja, eu dou a minha oferta e Deus vai me dar todas as coisas nesse mundo que eu desejo. Um carro melhor, uma casa melhor, né? Um esposo, uma esposa, ou isso ou aquilo, o emprego, a carreira que eu desejo. Recompensa não é necessariamente isso sobre o que ele está falando aqui. Obviamente tem a ver com a vida eterna, mas essas implicações que nós temos aqui no nosso dia a dia são muito profundas. Esses casos sobre os quais a gente vai falar, como eu falei, são casos verídicos. Não são casos que eu simplesmente imaginei. Não, esses casos aconteceram, tá? Não importa quando aconteceu, não importa com quem aconteceu, mas aconteceram. E são casos com pessoas cristãs, ou pelo menos que se dizem cristãs. Pessoas no nosso convívio que eu digo, nas nossas igrejas. Não estou dizendo que é aqui em Goiânia, mas nas nossas igrejas. Ou seja, são coisas bem próximas de nós. Caso número 1, que nós vamos avaliar hoje. Primeiramente, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Esse versículo tem sido explorado aí nos últimos domingos. Então eu resolvi trazê-lo de volta, para que a gente possa fazer um estudo de caso aqui. Mateus capítulo 6, Jesus está falando nesse capítulo sobre várias coisas, é o Sermão do Monte. Ele fala aqui sobre impossível você servir a dois senhores, desagradará um a outro, agradará a um e desagradará a outro, e vice-versa. Ele fala sobre não andeis ansiosos sobre o que é a vez de comer, beber, vestir. E aí no versículo 33 do capítulo 6, ele finalmente termina esse trecho dizendo o seguinte, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Então depois ele tem ensinado várias coisas sobre, olha, não anda ansioso sobre isso, busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Qual é o chamado de fé aqui? Qual é o chamado de fé nessa situação aqui, no que Jesus está falando? O chamado de fé é a quê? É fazer o quê? Colocar o reino em primeiro lugar. Esse é o chamado de fé. Isso ele fala, olha, a fé de você deve ser uma fé que te faz colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você está tendo fé. Se você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você está tendo fé? Não está. Então a recompensa, o chamado aqui, o chamado de fé aqui é colocar o reino em primeiro lugar. Qual é a recompensa? Todas as coisas serão acrescentadas, todas essas coisas, você comer, você ter o que vestir, você ter onde morar, você ter as suas necessidades básicas supridas. Ele não está falando tudo que você deseja, ele fala tudo que você necessita, né? Então a recompensa é essa. O chamado de fé é, coloca o reino em primeiro lugar, a recompensa é, você vai receber tudo que você precisa. Esse primeiro caso que nós temos aqui é de um irmão, que tinha que fazer uma decisão entre dois trabalhos. O primeiro trabalho era um trabalho que ia dar mais dinheiro para ele. Ele ia ter mais dinheiro, ia ter uma recompensa financeira melhor. Só que esse trabalho era um trabalho onde ele ia ter que trabalhar muito, e envolvia noites, envolvia finais de semana, ele ia ter que estar viajando, ele ia ter que estar indo para um lugar, para o outro. Isso faria com que ele não pudesse estar envolvido nas reuniões com os irmãos. Isso faria com que ele não
tivesse tempo, na verdade, com a própria família, né? Com a esposa, com os filhos. Isso faria com que ele tivesse que se ausentar do convívio com os irmãos. E aí ele tinha uma segunda opção. A segunda opção era um trabalho local, onde ele ia trabalhar de segunda a sexta, horário comercial. Ia ganhar menos. Mas ele ia conseguir estar envolvido no dia a dia da comunidade cristã. Ia estar podendo estar com os irmãos, ia estar podendo estar com a família, estar podendo participar das reuniões do reino, ter convívio. E ele tomou a seguinte decisão: de não pegar esse primeiro trabalho, que era um trabalho que ia render mais, para ficar com o segundo trabalho, que seria menos dinheiro. Então vamos olhar esse caso aqui, caso bem claro. Esse irmão escolheu o que pagava menos. Então, qual era o chamado de fé que ele tinha para fazer? Colocar o reino em primeiro lugar. Nesse caso, nesse estudo de caso, ele colocou o reino em primeiro lugar? Colocou o reino em primeiro lugar. Então, ele teve um passo de fé ou ele não teve um passo de fé? Teve. Ele não tinha a garantia antes dele dar o passo de fé, mas ele acreditou no quê? Na promessa. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque eu preciso crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que sinceramente o buscam. Ou seja, essa pessoa deu um passo de fé e sinceramente estava buscando a Ele, confiando na recompensa. A recompensa o que era? Todas as coisas serão acrescentadas, você não precisa ficar preocupado. Caso número 1, essa pessoa deu o passo de fé. Essa pessoa viu o chamado de fé e respondeu com fé. Caso 2, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. E vamos ler aqui, isso aqui é uma carta de Paulo à igreja de Corinto. E Paulo estava lidando com várias coisas que estavam acontecendo naquela igreja. E tinha algumas coisas que não eram boas. Realmente não estavam sendo legal. E no capítulo 6, no versículo 9, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Qual é o chamado de fé aqui? Qual é o chamado de fé? O chamado de fé é você deixar de lado toda a imoralidade, você deixar de lado todas essas coisas que Deus considera erradas. Esse é o passo de fé. Uma pessoa pode muito bem olhar para isso e falar, não, mas essa coisa é importante demais para mim. Eu continuar com esse relacionamento imoral é importante demais para mim. Eu continuar tendo esse tipo de atitude, por exemplo, com isso que eu coloco na minha vida que está acima de Deus, que seria idolatria, pode ser o meu trabalho, por exemplo, isso é importante demais para mim. Esse meu relacionamento com álcool, isso é importante demais para mim. Então o desafio de fé, o chamado de fé, deixar de lado essas coisas. Deixar de lado a imoralidade, seja de qualquer tipo que for. Ele dá vários exemplos aqui. Seja de qualquer tipo. Esse é o chamado de fé. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa? A vida eterna. Ele fala, aqueles que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a recompensa é herdar o reino de Deus. Então essa é a recompensa.
E aí vem o desafio. Eu dar o passo de fé confiando naquela promessa. Exemplo aqui, caso verídico. Casal na igreja há mais de 30 anos. Esse casal casado há mais de 30 anos. Num determinado momento, ele vem e começa a falar o fato de que ele tem tido um relacionamento extraconjugal por um ano. Por um ano que ele estava agora vendo essa outra mulher. Então deixa eu perguntar para você. Essa pessoa, esse suposto irmão, no caso do chamado de fé, ele deu o passo de fé? Não deu o passo de fé. Então ele poderia até falar, não, mas existem situações aqui no meu casamento que não são as ideais. No caso, né, era uma situação complicada, a esposa estava doente e por aí afora, uma situação bem complicada. E ele poderia ter usado isso como desculpa, como de fato usou, né? Isso então diz que tudo bem fazer isso quando ele tem um caso especial como esse? Não. Ele não deu o passo de fé. O passo de fé é confiar em Deus, que esse tipo de situação não está certa, independente de qual tenha sido a razão pela qual ele fez. Independente. Ou seja, essa pessoa que estava na igreja há mais de 30 anos, casada há mais de 30 anos, quando fez isso, o que aconteceu com, na verdade, a fé dele no que diz respeito a Hebreus 11, versículo 6? Confiou na recompensa que ele ia receber de Deus? Não confiou. Ele queria uma recompensa naquele momento. Eu não estou conseguindo ter uma recompensa agora por causa das circunstâncias com a minha esposa, então eu vou lançar a mão de algo aqui que vai me dar essa recompensa imediata. Ou seja, ele não confiou na promessa. Ele simplesmente trouxe por conta própria, tomou por conta própria a sua recompensa. Falou, não, eu vou cuidar de ser recompensado aqui. Eu vou procurar um relacionamento agora que vai me dar isso que eu estou buscando. Existiu fé aqui, meus irmãos? Não existiu fé. Ainda que a pessoa possa ter falado, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. A segunda parte é o que mostra de fato e completa o quadro. Eu tenho que confiar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que honestamente buscam a Deus. Na hora em que a fé foi exigida, ele não deu o passo de fé. Terceiro caso. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Isso aqui é uma carta também do apóstolo Paulo, só que agora já não era para uma igreja, era para um amigo dele que ele treinava no ministério, chamado Timóteo. E ele diz assim a Timóteo, no capítulo 1 de Timóteo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, ele dá algumas instruções para Timóteo. Ele fala o seguinte, no versículo 8, está dando instruções para Timóteo sobre o que Timóteo devia passar para aquela congregação que Timóteo estava cuidando, provavelmente a igreja de Éfeso. E ele diz assim no versículo 8, quero, pois, ele instruindo Timóteo, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Isso era o que ele deveria ensinar para os homens. E aí ele fala para as mulheres, da mesma forma, versículo 9, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Qual é o chamado de fé aqui no caso do versículo 9? Qual é o chamado de fé no versículo 9? Qual é o chamado de fé? Se vestir modestamente, se vestir modestamente, esse é o chamado de fé. Olha, se vista de uma maneira modesta. Qual a recompensa?
Qual seria a recompensa aqui? Seria ser um verdadeiro adorador de Deus, né? É o que ele está falando aqui. Mas com boas obras, como convém as mulheres que declaram adorar a Deus. Ou seja, ser um verdadeiro adorador de Deus significa você se conduzir dessa forma. Então a recompensa é ser reconhecido por Deus como um verdadeiro adorador de Deus. Essa é a recompensa. Imagine Deus recompensando, olhando para você e falando: você realmente é um verdadeiro adorador meu. Você está indo num bom caminho. Caso, de novo, casos verdadeiros esses. Uma irmã que não estava casada deseja encontrar alguém, né? Ela gostaria de encontrar alguém, né? Alguém que ela pudesse se casar, e ela acredita que a maneira dela se vestir é o que vai, na verdade, atrair homens, atrair a atenção dos homens para ela. Então, na verdade, o que ela faz é, ela se veste de modo bastante revelador, digamos assim, né? O tipo de roupa que ela está usando, às vezes, mostra um pouquinho mais do que deve mostrar. Às vezes é um pouco curta demais. Às vezes o decote é de um certo tipo. E isso ela faz porque no fundo do coração ela tem uma insegurança muito grande de que ela não vai conseguir atrair os homens, porque ela quer muito encontrar alguém e se casar com aquela pessoa. Então a pergunta aqui, nesse caso é: o chamado de fé foi de se vestir modestamente. Essa irmã deu o passo no que diz respeito ao chamado de fé que ela tinha sido chamada? Deu ou não deu? Não deu. Então, no fundo, não é simplesmente uma questão de eu faço o que eu quero. Claro, qualquer um de nós faz o que quer. A questão é quando a gente fala que tem fé em Deus, mas isso não é mostrado nos nossos passos. O chamado acontece, o chamado está lá. O chamado foi: olha, não põe a sua esperança nesse tipo de coisa, porque isso é mundano. Confia em Deus. Então, ao invés de dar o passo naquela direção de confiar em Deus, confiar na recompensa de Deus, eu acabo confiando na minha maneira de enxergar a coisa e usando uma mentalidade mundana para lidar com a situação. 3 casos aqui, bem distintos, porém 3 casos que mostram a realidade que eu e você vivemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiramente eu preciso crer que Ele existe, mas depois disso eu tenho que acreditar que Ele recompensa aqueles que dão os passos de fé. Ele vai me recompensar. Então, se eu, por um acaso, estou enfrentando uma situação que é difícil, a palavra de Deus diz algo, mas eu quero fazer outra, aí é o verdadeiro teste de fé. Algumas pessoas acham que a Bíblia é uma questão de moralidade. Deixa eu dizer para você, a Bíblia não é uma questão de moralidade. Algumas pessoas olham para a Bíblia e acham que a Bíblia é simplesmente um livro que dita padrões de moralidade. Isso não é o ponto da Bíblia. A Bíblia, na verdade, procura ajudar a descobrir quem são os verdadeiros adoradores de Deus. Quem de fato tem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que tem fé, ele olha a palavra de Deus e ele fala: é a palavra de Deus, eu vou fazer porque é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com moralidade, tem a ver com fé. Eu e você somos justificados pelo quê? Pela nossa moralidade? Por quê? Pela fé. Nós somos justificados pela fé. Só que a fé é mostrado através das nossas ações. Minha fé, sua fé, não é algo intelectual, não é algo de sentimento, é algo que é demonstrado pelas ações. Se as minhas ações são de um certo tipo, elas demonstram a fé que eu tenho.
Se elas não são de um certo tipo, elas não estão demonstrando a fé que eu tenho. Então a Bíblia, na verdade, não está aqui para ditar regras de moralidade. A Bíblia está aqui para mostrar para a gente o que é de fato, mostrar para Deus que eu acredito nele, que eu tenho fé nele, que ele vai me recompensar se eu der os passos de obedecer a palavra dele. Eu e você hoje, eu não sei onde é que você se encaixa, eu não sei quais são os passos de fé que Deus está colocando na sua vida hoje. Talvez tenha algo muito difícil, que você está falando, caramba, isso é difícil para eu mudar, caramba, isso é difícil para eu acreditar e dar esse passo de fé. É aí onde você está mostrando para Deus que ele é não somente alguém que existe, mas que você acredita na recompensa que ele está prometendo para você. A questão para mim e para você hoje é se nós temos passado no teste de fé. Até o fim das nossas vidas vai ser essa mesma coisa. Abraão foi o pai da fé, por quê? Porque ele passou nos testes. Vinha o teste e ele, era difícil, mas ele, bom, é a palavra de Deus, é isso que Deus quer. Não era uma questão de moralidade. Na verdade, honestamente falando, tem algumas coisas que Abraão fez que não foram as mais morais do mundo, tá? Falando bem honestamente com você. Mas na hora que a fé dele foi testada, ele acreditou em Deus, que Deus iria recompensá-lo. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 22, diz assim, Tiago 1, 22, estamos encerrando aqui, diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se isso não é forte, eu não sei o que é forte. Quem sou eu hoje? Eu estou me enganando a mim mesmo? Ouvindo a palavra, mas não praticando. Você está se enganando a si mesmo hoje? Ouvindo a palavra e não praticando? Você está dando os passos de fé quando você é chamado para dar o passo de fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos acreditar que ele existe e que ele recompensa aqueles que honestamente o buscam. Nós vamos participar da ceia agora, como fazemos todo domingo. E é esse momento onde nós expressamos nossa gratidão a Deus